Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar os nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é hérnia de disco lombar. Por que lombar? De fato existe a cervical e tal, mas a mais comum mesmo é a lombar. Por isso, nós optamos por falar especificamente do disco lombar, da vértebra lombar, sem esquecer de falar de uma forma global sobre a coluna cervical, um pouco sobre anatomia estrutural e funcional da coluna como um todo, a etiologia dessa hérnia de disco e especificamente da hérnia de disco lombar, os receptores da dor lombar. Se existe a hérnia, existe uma dor incapacitante, daí a importância de se observar a causa dessa dor. Diagnóstico diferencial com as lombalgias e lombociatalgias. Vamos falar um pouco da postura do homem erectus, aquele que anda em pé e não sentado, mas que desenvolve suas atividades sentados, e qual a repercussão disso na coluna e, por consequente, no desenvolvimento de hérnia discal. A fisiopatologia da hérnia de disco lombar, a hérnia de disco lombar propriamente dita, os locais mais frequentes na região lombar, as manifestações clínicas, os exames complementares e algumas pinceladas acerca do tratamento nessa patologia. Vamos lá? A coluna vertebral. O que representa a coluna vertebral para o corpo como um todo? É importante que saibamos que ela é um eixo do corpo, é o pilar central. Que a coluna, para você ter uma ideia, ela é o eixo central, ou seja, sobre ela repousam músculos, tendões, as próprias articulações, membros, tronco, etc. Então, o fato de ela ser o pilar significa que tem forças agindo e reagindo, mas em um equilíbrio dinâmico, para que possamos nos manter na postura ereta. A função precípua da coluna é a proteção à medula espinhal e às raízes nervosas. Ela evita impactos e lesões associadas. Na visão frontal, ou seja, de frente, não é o caso da figura, ela é retilínea. Se você olhar para uma pessoa de frente e pudesse enxergar a coluna dessa pessoa, é como se fosse uma reta. No entanto, para o bom pesquisador, para o bom estudante, para quem de fato observa e conhece, não simplesmente se informa, deve-se observar tudo como um todo. Daí a importância de se ver, por exemplo, a coluna em seu plano sagital. E neste caso, olha só, ela não tem nada de retilínea, ela apresenta sim curvaturas. São curvaturas que fazem dela essa possibilidade de manter-se como pilar central, porque essas curvaturas mantêm ela no equilíbrio dinâmico. Então, são 4 curvaturas a saber. Tá aqui elas para você, ó. 1, 2, 3 e 4. Todas essas curvaturas que eu estou mostrando aqui para você na figura, eu vou descrever para você agora. Vamos lá. Então, as 4 curvaturas na visão do plano sagital são a lordose cervical, a cifose dorsal, a lordose lombar e essa cifosezinha aqui, ó, sacral. Então, esse plano de curvaturas é um tipo funcional dinâmico, porque não é só o osso, não são apenas, olha só, essas outras articulações. Existe um todo que repousa dinamicamente sobre a coluna. Daí, ao mesmo tempo, ela funcionar como eixo do corpo, pilar central, e funcionalmente é um tipo dinâmico. Mas para que possamos entender o patológico, ou seja, o algo de errado, é importante que saibamos algo sobre a morfologia, a estrutura macromicroscópica e a parte funcional. Como é que isso é importante para o desenvolvimento fisiológico do corpo. Por isso, nós colocamos esse item para você: anatomia estrutural e funcional da coluna lombar. Lembrando, estamos falando apenas da coluna lombar. Há 5 vértebras na coluna lombar, dispostas de L1, L2, L3, L4 e L5, ou seja, primeira vértebra lombar, segunda vértebra lombar. Essas vértebras lombares, ou seja, a coluna lombar em si, ela localiza-se na parte inferior entre o tórax e o quadril.
Quando a gente fala aqui das vértebras, que eu disse para você, L1, L2, é importante você lembrar que também tem a raiz nervosa, L1, L2, que se distingue. Nós estamos falando aqui das vértebras primeiramente. Então, só para que você tenha uma noção aqui das vértebras, porque cada região tem uma característica de vértebra diferente, porque tem uma função precípua diferente. No caso aqui das vértebras lombares, o corpo dela é bem mais volumoso. O forame vertebral dela é triangular. Ela tem pedículos curtos e tem o processo transverso posteriormente. O que isso significa? Significa que existe um tubérculo acessório e um tubérculo mamilar. Aqui pode ser observado melhor. E também existem as facetas articulares. Essas facetas que você pode observar aqui, as facetas articulares, existem as superiores e aqui embaixo as inferiores. Pois bem, as superiores, como você pode observar, são mais côncavas e estão no sentido posteromedial, ao contrário das inferiores, que você pode ver aqui na figurinha, que já são, por sua vez, convexas e estão no sentido anterolateral. Só para mostrar para você direitinho, aqui as inferiores e aqui, ó, as superiores, só para deixar bem localizado para você. Pois bem, os processos espinhosos, por sua vez, são longos, largos e horizontais, conforme você pode observar aqui nessa figurinha. Mais aqui para baixo, ele não fica muito legal de observar, porque está aqui, mas é esse daqui. Especificamente sobre a quinta vértebra lombar, L5, o corpo de L5, ele é mais alto anteriormente. Neste caso, significa dizer, ele recebe uma maior descarga de peso posteriormente nessa região do corpo. Isso vai implicar posteriormente essa sobrecarga, um desgaste, e aí vir a causar patologia. Por outro lado, existem estruturas lombares que sofrem pressão permanentemente, a todo instante, fazendo com que a região lombar seja o centro de massa do corpo. Ou seja, você observou aqui, ó, na figurinha da coluna, quando nós falamos para a coluna, você observou que existem as curvaturas. Pois bem, aqui, ó, onde nós estamos na parte lombar, essa região aqui, olha só a diferença, o corpo é bem mais volumoso, por isso existe mais contato. Logicamente, a sobrecarga de peso é bem maior. Olha a diferença dessa para essa daqui, ó. Essa aqui é mais paradinha, essa tem algum movimento. Essa aqui tem a função respiratória, que não é o caso, nos interessa, mas essa aqui, pela questão estrutural e anatômica, faz com que haja uma maior descarga de peso, portanto, maior desgaste. Daí a possibilidade de prolapsos, como observamos aqui o corpo dela, e essa informação diz respeito a essa circunstância. Quanto à estabilidade da região lombar, existe a estabilidade dada pelas facetas articulares, como a gente viu na figurinha anterior, pelos ligamentos, pelos discos, pelas fáscias e pelas aponeuroses tóraco-lombares. Tudo isso aqui é como se fosse um pedacinho de pano ligando uma coisa a outra. São os tecidos, uns mais elásticos, outros menos elásticos, de acordo com sua função, que faz com que uma vértebra esteja ligada à outra em equilíbrio dinâmico para desenvolver sua função. Quanto às aponeuroses, elas estão ligadas aos músculos grande dorsal, para alguns latíssimo do dorso, serrátil posterior e inferior, aos oblíquos internos e aos abdominais transversos. Quanto ao complexo disco ligamentar, aqui nessa região, ele tem camadas e essas camadas são vistas no plano sagital. Existe a camada externa, a camada intermediária, a zona de transição e o núcleo pulposo. A camada externa é uma camada densa, constituída por uma lâmina de colágeno. Já a intermediária é uma camada feita de fibrocartilagem. Veja bem, colágeno, fibrocartilagem vai sendo mais espessa, vai conferindo mais resistência. Existe a zona de transição para chegar ao núcleo pulposo propriamente dito, aquele que está lá no centro do disco. E ele é formado por proteínas do tipo proteoglicanos, glicoproteínas, proteínas fibrosas, proteínas elásticas e uma grande quantidade de água.
Fora as camadas, a gente pode falar sobre esse complexo disco ligamentar, que existe uma face posterior do disco que contém lâminas mais finas e menos numerosas. E isso é importantíssimo a nível de patologia mecânica mesmo, porque justifica que as hérnias discais sejam mais posteriores, as hérnias mais comuns são posteriores. Por quê? Porque diante de tanta fibrocartilagem, proteoglicano, proteína, água, na região posterior isso tem menor quantidade, justificando ainda a lesão mais fácil aí nessa região. Além disso, é uma estrutura avascular. E como é que vem os nutrientes? Por difusão passiva. Existe o fenômeno doloroso, porque graças a Deus, espero que você não tenha hérnia de disco, mas dói bastante, é incapacitante. Esse fenômeno doloroso está relacionado aos níveis de oxigênio, de hidrogênio e ao pH do disco. Pois bem, quanto menor a concentração de oxigênio e maior a concentração de hidrogênio, o hidrogênio é mais ácido, irrita mais o tecido, por isso provoca mais dor. Logicamente, menor o pH discal. E o que isso faz de uma forma geral? Logicamente, maior intensidade da dor. E eu expliquei para você, hidrogênio é mais ácido, irrita mais o tecido, provocando essa dor. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.